retomar, né? Nós havíamos iniciado, mas não estava funcionando. Então, gostaríamos de dizer a nossa satisfação e alegria de estar com os irmãos nessa noite, de poder compartilhar um pouco da palavra, poder falar um pouco daquilo que temos feito e agradecer, né, por essa oportunidade de podermos estar com os irmãos. Eu vou pedir a Marine que esteja orando para que nós possamos começar a nossa live desta noite, ok? Marine, então, vai orar para a gente. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo que de longe. Obrigado pela nossa igreja, que fielmente tem estado conosco todos esses anos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel todo esse tempo conosco, a igreja, com os irmãos. E, ó Deus, agora neste momento nós entregamos a Tua palavra, que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, que o Teu Santo Espírito venha a testificar a Tua palavra, que a cada dia, Senhor, nós possamos estar com os nossos corações abertos para aprender mais de Ti. Abençoa o Teu servo que vai trazer a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Várias pessoas aqui conhecidas, né? Josias. Nossa, quanto tempo, hein, Josias? Muito bom tê-los aqui conosco nessa oportunidade. Eu gostaria de deixar uma meditação com os irmãos nesta noite e eu vou ler um versículo apenas, ou melhor, vou ler alguns versículos, mas eu gostaria de destacar um versículo que está lá em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 1, que vai dizer assim: depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Esse versículo está inserido dentro do contexto em que Moisés relata quando Deus ordenou que eles estivessem retornando ao deserto. E algumas perguntas rondaram a minha mente ao ler não só esse versículo, mas a história toda, e eu gostaria de fazê-las agora aos irmãos. E são elas: primeiro, você está contente com as circunstâncias que envolvem a sua vida? Você mudaria alguma coisa nessas circunstâncias? E se você chegar ao entendimento de que essas circunstâncias são a vontade de Deus para a sua vida? Eu estava pensando fazendo essas interrogações e pensando na situação de Josué e Calebe. É interessante nós notarmos as circunstâncias que envolviam a vida de Josué e Calebe. Nesse momento da narrativa bíblica, né? Eles tiveram que voltar ao deserto, na companhia da congregação incrédula. Vamos voltar um pouco ao capítulo 1, para relembrarmos o acontecido, para nos contextualizarmos da situação. No versículo 20 diz assim: então eu vos disse, tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. No versículo 21, eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor. Como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Do verso 22 ao final do capítulo, versículo 46, temos todo o desenrolar da história,
onde no verso 26 diz assim: porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. E do verso 34 ao 38 diz assim: tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indagou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel receba por herança. Essa história nós encontramos também no capítulo 13 de Êxodo. Lá você vai encontrar a história, o relato da história por uma outra ótica. Mas aqui em Deuteronômio nós vemos Moisés relatando todo esse acontecimento. Então, depois desses versículos, então vem ainda no capítulo 2, versículo 1, que foi o versículo que nós lemos no início. Eles tiveram que voltar para o deserto. Vamos pensar na situação de Josué e Calebe. Eles foram os dois únicos que haviam crido, estavam confiantes nas promessas de Deus, haviam se colocado perante os outros espias e agora teriam que retornar ao deserto. Isso pode parecer aos nossos olhos injusto, pode parecer muito duro. E é interessante que nós não lemos em nenhum lugar das Escrituras qualquer murmuração por parte de Josué e Calebe por deserto. Não seria simplesmente uma volta de alguns momentos, de algumas horas, mas o que estava reservado para eles era de voltarem para o deserto por 40 anos. Embora eles estivessem dispostos a subir e a entrar na terra. E eu fico pensando o que os levava a tal atitude. Eu fico me imaginando na situação de Josué e Calebe, de repente de murmurar, de repente de reclamar, de repente de querer argumentar com Deus de que eles não precisariam voltar, porque eles haviam crido, que os outros, os demais, o povo é que deveria retornar ao deserto, e eles não. E eu fico pensando aqui o que os levava a tal atitude. A gente observa que os autores bíblicos, eles registram, pelo menos em 17 passagens, que essa caminhada de retorno ao deserto, ela foi acompanhada pessoalmente por Deus, que se mostrou através de uma dupla manifestação. Uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem pairava, aí os filhos de Israel se acampavam. Lá em Números capítulo 9, versículos 16 e 17, diz isso. Um outro versículo diz: a nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Números capítulo 10, versículo 34. E outros versículos relatam esses eventos do Senhor acompanhando o seu povo através de uma nuvem, do Senhor dando a sua cobertura, a sua proteção, a sua direção ao povo durante esses 40 anos no deserto. Como poderiam eles, Josué e Calebe, se lamentar vendo a nuvem
que simbolizava a presença de Deus, do Deus de Israel, dirigisse para o deserto. Como poderiam eles se lamentar, vendo que o Senhor estava acompanhando o seu povo? A bênção para Josué e Caleb estava prometida, estava garantida, mas eles teriam que passar pelo deserto. Eram as circunstâncias a que estariam sujeitos. A bênção estava garantida, mas o deserto era as circunstâncias a que estariam sujeitos. E como não deixar que as circunstâncias esfriassem a fé, obscurecessem a bênção ou os tornassem servos amargurados? Nós concluímos que o caminho é a submissão à vontade de Deus. Conforme aprendemos da palavra, há sempre uma grande bênção em nos submetermos perante a vontade de Deus. Apesar de nem sempre podemos ver como e por que as coisas acontecem. Nos submetermos sempre, humildemente, à mão de Deus é uma grande coisa. Isso significa tomar o jugo de Cristo, o qual, como Ele próprio nos ensina, é o verdadeiro segredo do descanso. Mateus 11, 29, Jesus vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que era esse jugo? Era absoluta e completa sujeição à vontade do Pai. Tal era o jugo de Cristo. Isto é o que Ele nos convida a tomar sobre nós mesmos, para que nós também possamos achar descanso para nossas almas. O texto diz: encontrareis descanso para a vossa alma. Agora, precisamos compreender as palavras encontrareis descanso. Nós não podemos confundir o descanso que Ele dá com o descanso que encontramos. Quando a alma cansada, oprimida, sobrecarregada, vem a Jesus com simples fé, Ele dá descanso. O descanso que surge da plena segurança de que tudo está feito. Os pecados tirados, os pecados perdoados para sempre, a consciência tranquilizada. Esse é o descanso que Jesus dá quando vamos a Ele. Mas, contudo, nós temos que andar entre certas circunstâncias da nossa vida diária. Existem provações, existem dificuldades, existem trabalhos, existem contrariedades, reveses de toda espécie. E nenhuma dessas coisas podem, contudo, afetar o descanso que Jesus dá. Aquele descanso que nos é garantido. Aquele descanso que nos advém daquelas palavras de Jesus que disse que ninguém as arrebatará das minhas mãos. É a garantia da vida eterna, é a garantia da salvação. Então, esse descanso, as circunstâncias da nossa vida diária, não podem abalar. Não podem abalar, mas elas podem interferir seriamente com o descanso que devemos achar. Eles não incomodam a consciência, aquela certeza que temos da salvação, a certeza de que os nossos pecados foram perdoados, mas podem perturbar grandemente o coração. Elas podem nos tornar impacientes,
elas podem nos tornar irritados, aborrecidos. E como resolver essa situação? Como podemos tranquilizar o coração, acalmar o espírito? O que eu preciso? Eu preciso de descanso. E como vou encontrá-lo? Inclinando-me e tomando o precioso jugo de Cristo. Tomando o precioso jugo de Cristo sobre mim mesmo. O próprio jugo que ele sempre levou nos dias que viveu aqui na terra. Pois afinal Jesus sofreu também. Assumiu a forma de servo. Assumiu a forma humana. E ele sempre levou o seu próprio jugo nos dias que viveu aqui na terra. O jugo de completa sujeição à vontade de Deus. E é esse jugo que eu preciso levar sobre a minha vida. Eu preciso conseguir dizer, sem a mínima reserva, do fundo do coração, seja feita a tua vontade, ó Senhor. É o entendimento do seu perfeito amor por mim e da confiança em sua infinita sabedoria, que eu não iria querer que as coisas fossem de outra maneira, ainda que estivesse em minhas mãos o poder de modificá-las. Esse é o precioso segredo do descanso, de nós entendermos que temos que nos sujeitar ao jugo de Cristo. Esse é o precioso segredo do descanso do coração, em oposição à intranquilidade. É simplesmente a possibilidade de dar graças a Deus em toda situação. E dar graças a Deus por tudo, por mais que seja contrário à nossa própria vontade. Isso é o que estamos vivendo no momento. Uma situação em que nós não temos o controle, uma situação em que certamente não é da vontade de ninguém, mas é simplesmente a possibilidade de dar graças a Deus por tudo, por mais que contrário seja a nossa própria vontade. É descansar no perfeito amor de Deus, na sua infinita sabedoria, no seu imenso poder e na sua fidelidade, na fidelidade daquele que graciosamente tomou a seu cargo todas as nossas coisas e se tem encarregado de tudo que nos diz respeito, para agora, para o momento e para a eternidade. Amém. E nós devemos cultivar um espírito manso e humilde, que é, aos olhos de Deus, de tanto valor e que se inclina ante a sua bendita vontade em todas as coisas. E justifica os seus atos. Haja o que houver. Então essa eu acho que era a compreensão e a visão de Josué e Caleb. Entendendo o amor, entendendo a vontade de Deus, entendendo que Deus, na sua infinita bondade, amor, poder, grandiosidade, todas essas coisas justificava os seus atos. O ato de fazer com que o povo retornasse ao deserto e fazer com que eles também retornassem ao deserto. E essa era a confiança deles, de que Deus era o conhecedor de todas as circunstâncias a que eles estariam sujeitos nesses 40 anos do deserto. E essa deve ser a nossa compreensão
de que Deus é conhecedor de todas as circunstâncias em que nós estamos vivendo, em que eu estou vivendo, em que você está vivendo, a circunstância em que cada um dos seus filhos, dos seus servos, está vivendo. Então nós, ao tomarmos o jugo de Cristo, ao descansarmos no seu jugo, ao estarmos plenamente confiantes no seu poder, na sua sabedoria, então haverá paz. E o nome do nosso Senhor Jesus Cristo será engrandecido em nossa vida, no nosso caráter, na nossa conduta, seja qual for a situação que estejamos enfrentando. Então eu acho que Josué e Caleb não murmuraram, não reclamaram, simplesmente se puseram em marcha juntamente com o restante do povo, plenamente descansando, tomando sobre eles mesmos o jugo de Cristo, descansando na soberania de Deus, descansando no amor de Deus, descansando nos propósitos eternos do Senhor, tendo em mente de que as suas bênçãos estavam garantidas. Que as suas bênçãos estavam garantidas. Assim se dá com os cristãos, com aquele que confia no Senhor, com aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. As nossas promessas estão garantidas. Essas circunstâncias são passageiras. E devemos descansar no amor, na sabedoria, no poder do nosso Deus. E que você possa estar descansando nessas palavras, confiando plenamente no Senhor e subjugando a sua vontade, a vontade dele, crendo que ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o final. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, que o Senhor possa nos abençoar para que possamos prosseguir firmes nas promessas do nosso Deus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Eu gostaria de pedir que a Marine agora esteja orando. Nós temos alguns pedidos especiais e gostaria de colocar aos irmãos também. Estejamos orando pela Inês. Recebemos a notícia que ela perdeu uma irmã hoje. Então, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, que o Senhor possa estar consolando o seu coração, o coração da sua família, seus familiares. Queremos também lembrar de estar orando pelo Celcinho e a Penha, que sofreram um acidente, que estão em recuperação. Que o Senhor também possa estar os abençoando para que eles possam se recuperar e agradecer a Deus pelo livramento, de suas vidas. Então, que os irmãos também possam estar lembrando deles em oração. Também pela nossa igreja, também por nós aqui, pelo nosso trabalho, assim como os irmãos, nós estamos também enfrentando a pandemia. Nosso trabalho aqui está um trabalho meio que... alguns trabalhando em home office, como nós falamos. Aqueles que estão em grupo de risco não estão indo trabalhando. Então, nós, dentro do possível, nós estamos tentando continuar
a fazer a obra que o Senhor nos confiou. E nós queremos aproveitar e agradecer aos irmãos, à igreja, o apoio que temos recebido. Realmente estamos muito gratos ao Senhor pelas suas orações, pelas suas ofertas, pelo apoio que temos recebido da igreja em Bento das Pedras. Tem sido muito precioso poder contar com a participação dos irmãos em nosso ministério, em nosso trabalho. Então, nós queremos também aqui agradecer a vocês pelo apoio que temos recebido. Então, gostaria de pedir a Marine que estivesse orando e estaremos encerrando aqui a nossa live, então, deixando um grande abraço a todos aí que estiveram conosco aqui presentes. Um grande abraço e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Vamos orar, então? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela nossa igreja, te agradecemos pelos nossos pastores, pela vida do pastor Deisiel e Carla, dos outros pastores, que o Senhor esteja direcionando suas vidas, ajudando nas suas lutas, nas suas decisões daqui para frente. Obrigada, Senhor, por cada membro, que o Senhor esteja abençoando, suprindo, retribuindo cada um. Muito obrigada, Senhor, porque as tuas misericórdias não têm fim sobre as nossas vidas. Senhor, entregamos na tua presença a vida da Inês, que está enlutada, que o Senhor esteja abençoando o seu coração, sua mente, que ela possa sentir o consolo do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, que, ó Deus, esse tempo de tanta tristeza, ela possa se lembrar que o Senhor está presente na vida dela. E muito obrigada, ó Deus, pelo trabalho que ela tem feito ali na igreja. Pai, também nós estamos aqui para te agradecer pela vida do Celcinho e da Penha, pelo livramento que o Senhor deu a eles, porque se eles estão vivos é porque o Senhor fez um milagre ali naquele acidente. Abençoe suas vidas, abençoe seus corações, ajuda-os a lembrar sempre do Senhor, que eles possam ter sempre o coração gratos, ó Deus, porque o Senhor foi fiel, é fiel e será sempre fiel. Obrigada, Senhor, por esta live, mesmo de longe, mas os nossos corações estamos unidos, porque é no Senhor que estamos unidos. Abençoa a nossa noite, abençoa a nossa igreja, livra-nos de todo o mal, abençoa aqueles que estão passando por lutas. Ó Deus, o Senhor esteja dando saúde àqueles que precisam de saúde, que o Senhor esteja dando emprego àqueles que estão desempregados. Pedimos, Jesus, que o Senhor visite o coração de cada membro da igreja, que o Senhor esteja levando paz, que o Senhor esteja levando alegria. Aqueles que estão em depressão, que o Senhor esteja curando, porque o Senhor é Deus da cura e nós cremos nisso. Aqueles, ó Deus, que precisam de salvação, esteja levando salvação nesta noite. Ó Deus, muito obrigado, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia sobre as nossas vidas. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado, irmãos. Que todos tenham uma boa noite.